Tudo bom, galera? Estamos aqui novamente no site euqueropassar.com.br falando de direito administrativo e dando continuidade à nossa aula de atos administrativos. Pessoal, pelo amor de Deus, vamos estudar essa matéria. É uma das maiores matérias de direito administrativo e com certeza é a matéria que mais cai. Por quê? Porque ato administrativo é como o administrador público e como o serventuário público, eles se comunicam, eles procuram realizar os atos inerentes à própria administração pública e à sua função. Então, pessoal, é interessantíssimo a gente estar trabalhando com isso e muito. Tá bom, pessoal? Assista essas aulas 1, 2, 3 vezes, fixe bastante isso na matéria, que isso é super importante. Na aula passada nós vimos a questão dos requisitos e dos vícios do ato administrativo. Então nós vamos estar dando continuidade acerca desses requisitos e de como eles vão ser importantes no direito administrativo. Então desde já nós já vamos trabalhar com o quê? Com os vícios da incapacidade no Código Civil e também nas leis específicas dentro da administração pública. Na aula passada a gente estava trabalhando competência e nós vamos estar trabalhando agora com capacidade. O que é a capacidade? Pessoal, no direito civil, capacidade é a característica que a pessoa tem de estar em juízo, é a capacidade que ela tem de estar em juízo e também a capacidade dela poder prover os seus atos da vida civil. Aqui na administração pública, a capacidade ela está ligada à capacidade que o agente tem de estar promovendo os atos públicos e também a capacidade que o órgão tem de estar utilizando dessa competência atribuída pela lei no ato administrativo. Então, dentro da capacidade, existem os vícios da capacidade. Como eu disse para vocês, os vícios, eles são o quê? São relativos e absolutos, dependendo de qual dos requisitos vai estar ligado a esse vício e como esse vício está influenciando no ato administrativo. Por exemplo, se um vício de incompetência, ele não for, se no caso da competência ela não for derivada em lei, vai gerar um vício absoluto. E no caso nosso aqui nós vamos estar entrando no quê? No vício de incapacidade. Muito importante, pessoal, porque isso aí nós vamos estar ligando a capacidade ao agente público, a função que o agente público está exercendo e como ele pode exercer ela. Beleza? Então nós vamos estar aqui. Primeiro, os vícios de incapacidades, eles estão regidos no Código Civil e na Lei 8.784 de 99, em seu artigo 18 e 20. Pessoal, como eu disse sempre, lei na mão para a gente poder acompanhar a matéria. Beleza? Então, o que vão ser os vícios de incapacidade? O primeiro deles vai ser o impedimento. Pessoal, o impedimento é o quê? O impedimento ele tem como efeito a presunção absoluta de incapacidade. Ou seja, quando ocorre o impedimento, pessoal, você já logo presume que a autoridade que está promovendo o ato, ela é o quê? Ela é incompetente, ela é incapaz de estar exercendo aquele ato. Então ela não pode fazê-lo de pleno direito, entendeu? Então, ocorrendo o impedimento, ele já não pode de maneira alguma. Por que a gente coloca e ressalta que presunção absoluta de incapacidade? Porque a presunção absoluta de incapacidade, pessoal, ela vai estar ligada ao vício. Quando a presunção ela é absoluta, o vício ele também é absoluto. Então, como eu disse anteriormente, todos os atos praticados por essa autoridade, ela estando impedida, eles vão ser o quê? Eles vão ser nulos de pleno direito, tendo de ser anulados, como eu disse, do último ato para trás. Você anula tudo que foi feito por essa autoridade e todas as consequências desse ato feito por ela. Ok? Então nós vamos estar aqui, ó. Primeiro, tem como efeito a presunção absoluta de incapacidade. Pessoal, eu repito isso toda hora que é para ajudar vocês a fixar, porque isso é extremamente importante, como eu disse. Aonde o agente fica proibido de atuar no processo, devendo comunicar o fato imediatamente à autoridade competente. Então não adianta ele só estar fazendo a coisa de forma impedido, de forma a estar impedido. Quando ele está impedido, além dele se declarar impedido, ele tem de avisar a autoridade competente. Então, se o secretário ele recebeu um papel, um requerimento no qual ele está impedido de atuar, além dele determinar que ele está impedido em resposta a esse requerimento, ele tem de, no próprio requerimento, informar para a pessoa que está requerindo que ele é impedido e está informando também a autoridade competente, tanto para a pessoa do requerimento, como ele deve também oficiar essa autoridade competente para que ela saiba do ato que ela deve promover. Então, pessoal, nós vamos estar trabalhando com a lei, como eu disse para vocês, no artigo 18, nós vamos estar aqui, é impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que... Pessoal, esses são os 3 requisitos do impedimento. Nós vamos anotar, quem está com a lei, frisa ela para poder ficar mais fácil de absorver o conhecimento. Então, vamos lá. Os 3 casos, se a autoridade ou servidor
tem interesse direto ou indireto na matéria. Qual matéria? Na matéria que está descrita no ato administrativo no qual ele vai estar sendo impedido, ok? O segundo, tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau. Então, pessoal, a autoridade pública e o serventuário ela está proibida de atuar, ela está impedida de atuar nos casos em que ele for perito, testemunha ou representante em qualquer processo ou procedimento ou ato administrativo no qual se envolvam. As situações se envolvam quanto ao cônjuge, ao companheiro, ao parente e parentes afins até o terceiro grau, pessoal. Interessante para vocês não entenderem como funciona o primeiro, segundo, terceiro grau não, pessoal. Isso aqui não é direito civil não, nós estamos falando de direito administrativo, então você vai colocar na sua cabeça, parentes até o terceiro grau, ok? Vamos relembrar? Cônjuge, companheiro, parente, afins até o terceiro grau, pessoal. Em qualquer situação onde envolver a autoridade pública e qualquer um desses vai estar impedido. O impedimento é muito importante, pessoal, porque ela vai impedir também que a autoridade pública ou que o servidor tenham a colocar o interesse privado frente ao particular. E também serve para impedir que eles tendam a atuar como fora do quê? Fora do princípio da impessoalidade. Ele vai começar a trabalhar com critérios subjetivos, ao contrário de critérios objetivos da pessoalidade, que é o quê? Ele vai começar a trazer a pessoa dele, as qualidades do ser humano, do servidor e não do funcionário servidor público para o processo administrativo. Isso não pode ocorrer de maneira alguma. Portanto, impedimento. Tem interesse direto ou indireto, venha participar como perito, testemunho, representante quando estiverem no processo cônjuge, companheiro, parente, afim até o terceiro grau. E a última hipótese é o quê? Que ele esteja litigando judicialmente ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. O que acontece, pessoal? Por exemplo, eu entro com requerimento para o secretário de Meio Ambiente. No entanto, ele tem um processo contra a minha pessoa, um processo civil ou administrativo, ou eu tenho um processo civil ou administrativo contra ele. Entendeu? Então, o interesse dele privado vai acabar trazendo um vício ao próprio ato que ele está praticando. E isso é interessante para a gente entender que também acontece se meu cônjuge, ou companheiro ou companheira, estiverem ligados a esse processo. Se meu cônjuge estiver entrando com processo contra o secretário, isso também vai ser válido. Entendeu? O meu companheiro ou minha companheira vão estar litigando contra o serventuário público. Então é interessante da gente saber isso, porque ele vai estar impedido de atuar nesse procedimento. Tá bom, pessoal? Posteriormente, nós vamos ter um outro vício em relação à capacidade, que é o quê? A suspeição. Pessoal, se o primeiro vício nosso, se o primeiro tipo de vício nosso, ele era um vício absoluto, no caso da suspeição, vai gerar um vício, vai gerar uma nulidade, o quê? Relativa. Ela não vai ser um vício absoluto, ele vai ser um vício relativo. Portanto, o que é a suspeição, já que ela é tão importante? A suspeição gera suspeição relativa de incapacidade e, por isso, o interessado deve arguí-la em momento oportuno, não ocorrendo a arguição, a perpetuação do vício no tempo, ele irá saná-lo. O que isso acontece, pessoal? A suspeição é quando se diz suspeito à autoridade pública, porque em determinados casos irão se suspeitar automaticamente das decisões tomadas por ele, ligadas a esse caso. E o que ela deve acontecer? Como ela não é uma nulidade absoluta, pessoal, ela é uma nulidade relativa, se você não arguir no tempo correto essa nulidade durante o processo administrativo ou durante o ato administrativo, o que acontece? Ele vai se perpetuar ao tempo e se tornar o que? Ato jurídico perfeito, não podendo voltar atrás para poder anulá-lo. Então, pessoal, é importante você saber na suspeição que o quê? Suspeição é suspeito. Ou seja, todas as decisões que o juiz tomarem, que o juiz ou a autoridade competente, no caso, a autoridade do serventuário público tomar nesse caso, ela vai estar suspeita em função do quê? Em função da situação que está acontecendo. Dessa forma, você deve arguir a suspeição no tempo hábil para o quê? Para que ela não se perpetue no tempo e torne-se um ato válido. Correto, pessoal? A suspeição também está descrita em lei, no artigo 20, como eu disse para vocês. No artigo 20, ela determina que o quê? Pode ser arguída a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. Pessoal, vocês viram que no núcleo do artigo da lei já está diferente a composição dele, correto? Aqui nós vamos estar falando o quê?
amizade íntima e inimizade notória. Então nós vamos estar falando de questões subjetivas, a relação dos dois, da autoridade pública e do cidadão que está requerendo o ato. Por isso mesmo, aqui nós temos que colocar, tem que ser notório. Por quê? Notório tem presunção de lei. Você não precisa comprovar o fato notório. Por isso é importante que o quê? Na suspeição, a amizade íntima ou inimizade notória. É interessante, pessoal, lembra da última parte do artigo 18. Nós vamos estar trabalhando com o quê? Cônjuge, companheiro, parente, afim, até o 3º grau. Ok, pessoal? Suspeição, e nós vamos estar lá no impedimento também. Posteriormente, nós vamos estar trabalhando com o quê? Nós vamos estar trabalhando com o requisito da forma, pessoal. Por que eu trabalhei primeiro em relação aos vícios de capacidade para depois trabalhar rapidinho com a forma e com alguns outros requisitos menores? Porque a forma, pessoal, o que é a forma? A forma é como o ato administrativo ela vai ser feito. É mesmo, é como se escreve o papel, é como se escreve o ofício, é como se escreve a petição que você está requerendo, entendeu? Essa é a forma. A forma ela é simples, ela é o quê? Ela é o meio pelo qual se exterioriza o fato. Em regra, deve ser escrita, mas também pode ocorrer através de sinais e ordens verbais. Onde é que nós vamos ter essa exceção das ordens e dos sinais verbais? No guarda de trânsito. Viu, pessoal? Ele vai estar determinando como você deve fazer através de gestuário. No entanto, a regra é que a forma ela deve ser escrita. Pessoal, nós temos aqui um adendo que o quê? A forma pode ser discricionária, desde que a lei não determine o contrário. Ou seja, o que nós vamos ter aqui? A forma, obrigatoriamente, ela pode ser discricionária. O quê? Quando tem o bel prazer do administrador, quando tem a liberdade dele de definir a forma. No entanto, isso só pode ocorrer se a forma não estiver escrita em lei. E, pessoal, isso é muito difícil de acontecer, porque a forma ela é sempre prescrita em lei e ela é uma forma escrita. E, na grande maioria das vezes, muito poucas são as exceções. Como eu disse, o guarda de trânsito é um exemplo delas. Correto? Como todo requisito do ato administrativo, pessoal, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os vícios ligados à forma. O que seriam os vícios ligados à forma? Os vícios relativos à forma são que a forma deve ser rigorosamente respeitada. Pela questão de quê? Pela questão de legalidade, pessoal. Como a forma ela obrigatoriamente está descrita em lei, ela vem do princípio da legalidade. Por quê? Porque você tem que definir como aquele procedimento ele tem que acontecer para que não haja nenhuma fuga, não haja nenhuma, como diria os não entendidos da lei, uma brecha da lei. Coisa que pra gente não acontece no direito administrativo. Não pode acontecer de jeito nenhum, pessoal. Por quê? Por conta da legalidade e por conta da segurança jurídica do ato. Então, a forma deve ser rigorosamente respeitada sob a pena de nulidade do ato, conforme artigo 2º, parágrafo único, a linha B da Lei 4.717, de 1965, que nós trabalhamos nas primeiras aulas de ato administrativo, pessoal. Então, é de extremamente importância que vocês saibam por quê. O ato, a forma, o ato ela não aconteceu dentro da forma prescrita em lei, ela vai gerar nulidade, conforme artigo 2º, parágrafo único, a linha B da Lei 4.717, pessoal. Posteriormente, nós vamos ter o outro requisito. Qual é o outro requisito, pessoal? A finalidade. A finalidade é o quê? O ato deve alcançar a finalidade implícita e explícita, objetivada pela lei. Essas não sendo alcançadas, o ato torna-se nulo por desvio de finalidade. Então, a finalidade é o quê? A finalidade implícita e explícita que tem na lei, pessoal. Então, a gente não tem como fugir disso. A gente não pode fazer um ato e querer que a finalidade dele seja outra do que a que está prescrita em lei. Lembre-se, princípio da legalidade tem que estar prescrita em lei a finalidade. Correto, pessoal? Como todo requisito do ato administrativo, existem os vícios relativos à finalidade. Como eu disse aqui, tornam-se nulos por desvio de finalidade se eles não cumprirem a finalidade explícita e implícita prescrita na lei ou no próprio ato. E os vícios relativos à finalidade também estão elencados no artigo 2º. Eles vão estar o quê? São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de o desvio de finalidade se verifica quando a gente pratica o ato visando o fim diverso daquele previsto, explícito ou implicitamente, na regra de competência, pessoal. Então é importante vocês estarem entendendo isso, entendendo que todo requisito tem o seu vício. E todos eles estão prescritos no artigo 2º da Lei 4.717. Por isso é importante, pessoal, lei na mão, senão não tem como a gente aprender nada, correto? O vício maior da finalidade que nós estamos trabalhando é o quê? O desvio de finalidade, que é extremamente comum de acontecer, pessoal. Portanto, nós vamos estar encerrando aqui essa nossa aula, pessoal.
é imprescindível que vocês trabalhem com os requisitos do ato administrativo. É importante para entender como é que a coisa funciona, como é que a administração pública ela se movimenta, como é que ela se comunica, como é que ela se faz valer frente aos subordinados dela e aos administrados, pessoal. Então nós já trabalhamos com competência, nós já trabalhamos com forma, nós já trabalhamos com finalidade. Assistam às nossas próximas aulas para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho e fazer você o próximo serventuário público do país. Essas são as aulas de Direito Administrativo. Meu nome é João Vitor Guimarães Suzar e nós estamos aqui no nosso site euqueropassar.com.br. Pessoal, aguardo vocês na nossa próxima aula. Até breve.